Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Clara e nesse vídeo eu vou contar para você como foi a minha preparação para o meu exame de certificado de proficiência internacional. Então, o idioma que eu elegi foi o espanhol, então eu fiz o DELI. E aí eu vou contar para vocês como é que foi essa conexão com o idioma, essa escolha e por que eu apliquei para a Espanha. Isso foi um dos fatores que me fizeram escolher o espanhol durante o período de application para as universidades. E como foi que eu realmente estudei durante o período. Se eu fiz um curso, se eu estudei sozinha, quais são as dicas que eu posso passar para vocês. Na verdade, eu sempre estudei inglês, durante minha adolescência até agora na faculdade. Então, o indicado seria procurar um país que eu pudesse desenvolver a língua inglesa. Só que eu sempre tive muito medo. Eu achava que eu não ia conseguir fazer um teste de Cambridge, um TOEFL, eu não ia conseguir desenvolver bem o inglês num país estrangeiro, ter provas de inglês, provas, no caso, escrever artigos. Eu achava que seria muito pesado pegar 4, 5, 6 cadeiras num país que falasse só inglês. Isso aí me deixou com muito medo por um bom tempo. Aí eu resolvi no espanhol. Resolvi pensar com carinho no espanhol, porque eu sempre gostei. Eu tive algumas aulas no colégio e não eram aulas aprofundadas, eram aulas com nível básico de espanhol, mas que sempre me chamaram muito a atenção. Com isso, no ensino médio, tanto que eu coloquei o Enem para espanhol, eu já tinha esse carinho pelo espanhol, eu resolvi pensar na universidade para aplicar para as universidades estrangeiras. Então eu tinha a opção de ir para o Chile, para a Argentina, para o México, para a Espanha. E aí eu resolvi aplicar para a Espanha. Durante esse período de aplicação, eu precisava me preparar para o DELI ou para o CIELI. Algumas universidades aceitam o CIELI, outras aceitam só o DELI. E o CIELI não tinha o período que eu precisava fazer, nem sempre na cidade que você mora vai ter o CIELI, então é mais comum o DELI. E todo ano eles liberam as datas do DELI. Assim como o teste de Cambridge, o TOEFL, eles vão liberar antes e você vai poder se preparar de acordo com a sua grade e fazer esse teste de proficiência. E no meu caso, com o DELI, eu tinha feito um nivelamento no Cervantes para saber mais ou menos em que nível eu estava para poder aprofundar o espanhol. Como nunca tinha feito o curso, eu estava com o nível A2, que era o nível básico completo. Então, o nível seguinte seria o nível B1, mas como eu não tinha essa vivência de curso, algumas coisas me faltavam. Então, algumas noções de cultura do espanhol eu não tinha, então eu sabia muito mais de gramática, mas aquela vivência de curso mesmo se apresentava com deficiência no nível básico, por exemplo. Então, o ideal seria fazer um curso e sanar isso. Só que se eu fizesse um curso, eu não ia conseguir avançar o meu nível de espanhol. Então, eu resolvi assistir série. Eu colocava as séries em espanhol europeu, porque aí eu estaria muito mais familiarizada com a cultura da Espanha. Assistia também séries mexicanas, porque eu sempre achei muito mais difícil escutar séries mexicanas ou séries argentinas. Eu achava o espanhol deles um pouco mais difícil de identificar em relação ao espanhol europeu. Eu acho o espanhol europeu muito mais fácil de assimilar, mas isso aí fica um critério de cada um, porque eu tenho amigos que acham o espanhol latino muito mais fácil do que o espanhol europeu, e aí vai de cada um, né? Mas com isso, eu consegui, durante 6 meses, avançar um semestre. Eu lia gramática, estudava sozinha, assistia séries, estava em contato com aquele idioma, e aí, no segundo semestre, fiz outro nivelamento e percebi que estava no B1. Então, a partir disso, eu resolvi procurar um professor particular, que era um professor que eu tive na época de colégio, porque eu percebi que chegou um momento que eu não conseguia mais estudar sozinha. Eu passei a ter dificuldade na parte de gramática para compreender os tempos verbais e desenvolver algumas coisas do espanhol. E a partir desse momento, eu tive algumas sessões de espanhol, eram 2 horas de aula por semana via Skype, e comecei a me preparar para o DELI. Fiz o DELI, fui aprovada e senti muito mais segurança para poder ir para o intercâmbio. E durante o DELI, algumas habilidades são analisadas, como a escrita. Eu senti que eu não fui tão bem na escrita em relação
a parte de escuta, eu percebi que estava bem preparada, então as séries, as aulas me fizeram crescer bastante nessa área. Parte de interpretação, para mim sempre tinha sido mais fácil. Essa coisa de achar que espanhol é igual ao português, na verdade não é, mas facilita a nossa compreensão. E também a parte de conversação, que foi dividida em algumas partes. A conversação eu tinha que criar uma história ou contar uma história que aconteceu na minha vida, seguindo alguns passos, alguns requisitos que eles davam na hora, mas todos esses testes têm um modelo na internet e foram bem parecidos. Então foi bem fácil, assim. Eu achava que não conseguiria passar, porque eu não tinha me preparado, estava pronta para fazer de novo. Mas tudo é questão de segurança. Na verdade, você tem que estar focado se é o seu objetivo, ter esse preparo antes. Eu recomendo que, se você realmente quer aplicar, aplique um ano antes. Tenha esse certificado em mãos, tenha toda essa preparação. Se você está no começo da faculdade, define o idioma que você quer, ou então procure uma universidade que tenha 2 idiomas. Por exemplo, a minha universidade tinha o espanhol, porque era o país nativo, mas as aulas eram ministradas em inglês. Então, se você tivesse um teste de proficiência do TOEFL de Cambridge, você poderia aplicar para essa universidade e, ao longo do período, você poderia aprender aquele idioma nativo, o que é muito interessante. Eu acho super estratégico você conseguir abordar mais de um idioma no mesmo país e conseguir, durante um período de tempo, seja 6 meses a 1 ano, aprender os 2. Então, fica a minha dica. A gente, às vezes, acha que não pode desenvolver aquele idioma rapidamente, precisa de cursinho. De fato, no cursinho você vai ter o acompanhamento, mas você também pode desenvolver com aplicativos, com sites na internet, lendo jornais daquele país. Então, alguns sites, por exemplo, sites em francês de jornalismo, eles têm aplicativos, eles enviam as notícias para o seu celular. Então, tudo isso você pode criar uma metodologia adequada ao seu perfil, ao seu horário, ter um planejamento, ter a persistência e conseguir aquele teste de proficiência ou então aquela entrevista que você está precisando naquele idioma para conseguir aplicar para o intercâmbio.